Vamos lá, pessoal, mais um vídeo aqui no canal começando e hoje eu quero falar para vocês, na verdade com vocês, trocar uma ideia sobre uma dúvida que um dos nossos clientes teve da consultoria nessa semana. Ele teve um problema de consumo de sal mineral dentro da fazenda e foi questionar a gente se existia alguma forma, se existia alguma coisa, se era proposital, por exemplo, dentro de uma batida ou da configuração de um produto, a empresa colocar ou tirar, segundo ele, o fator que inibe o consumo. Isso eu quero conversar com vocês hoje. Será que existe esse fator inibidor de consumo? Ou será que existe alguma coisa que a indústria coloca que faz o consumo estourar propositalmente? Vamos conversar sobre isso hoje, vamos tirar essa nuvem negra aí da cabeça de vocês, porque é um assunto bastante interessante. Eu já ouvi muito isso na minha época de indústria e continuo ouvindo agora, porque é uma dúvida geral da galera, tá? Então, se vocês gostam desse tipo de assunto, já se inscreve aqui no canal, ativa o sininho das notificações, deixa um like, que é muito importante para o YouTube entender que a gente está produzindo um conteúdo de qualidade, produzindo um conteúdo legal, que está agradando pessoas e entregar isso para o maior número de usuários possíveis, beleza? Então, gente, vamos lá, ó. A dúvida é a seguinte: existe alguma coisa dentro da formulação de qualquer linha de suplemento mineral que inibe o consumo desse produto ou que estimula o consumo desse produto? Eu já vou adiantar que a resposta é sim, tá? Mas é muito mais simples do que vocês imaginam, beleza? O único ingrediente que tem a função tanto de inibição quanto de estímulo a consumo de suplementos minerais é o sódio, beleza? É sódio. O sódio atrai e o sódio inibe. Então, quando é configurado, por exemplo, um suplemento mineral para se consumir 10 gramas, para se consumir 100 gramas por animal por dia, a quantidade de sódio ali já está ajustada justamente para atingir esse patamar, beleza? Se o consumo está estourado, o problema não é a formulação em si, o problema pode ser o ambiente do animal. A quantidade e oferta de forragem, a qualidade dessa forragem, pode estar na qualidade da água, que a água também pode inibir ou estimular o consumo de mineral, dependendo da sua composição fitoquímica, beleza? Pode ser o calor, por exemplo, pode ser o frio, pode ser estresse, tudo isso afeta o consumo de mineral. Existe uma lista com uma porrada de coisas que faz o consumo do sal mineral ser alterado. Existe outro produto que é utilizado em suplementação mineral, que ele só tem um efeito de estímulo, tá? Que são os grãos. Os grãos, eles só têm efeito de estímulo. Então, quanto mais grão eu coloco dentro de uma fórmula, maior é o consumo desse suplemento mineral, entendeu? Tanto é que a gente passa de um patamar X, de um primeiro degrauzinho de grãos, por exemplo, nos proteinados ou nos adensados, e uma porrada de grão, uma quantidade muito grande de grão, quando a gente está falando de uma suplementação de 1% do peso vivo, 1,5% do peso vivo, 2% do peso vivo. Beleza? Então, o único ingrediente que consegue inibir e estimular, sódio. Beleza? O único ingrediente que só estimula, grãos. Agora existe um ingrediente que tem também uma função inibidora, que é a ureia, tá? A ureia, em determinado grau de uso, de concentração dentro de uma fórmula, dependendo da sua época do ano, ela tem uma característica de inibição, certo? Então, por exemplo, se eu colocar dentro da constituição de um suplemento mineral uma quantidade muito grande de ureia, 8, 9, 10, 12% de ureia, e aplicar esse produto dentro de um período de águas, o animal vai refugar, não vai consumir, porque ela é extremamente amarga. E o capim, nesse período do ano, ele está extremamente palatável. Então o animal ele não vai buscar suplementação no coxo por essa diferença de palatabilidade, de gosto. Ele sente na língua isso e ele vai parar, travar o consumo, beleza? Outro ponto importante, vamos reverter o caso e falar de seca. Se eu pego essa ureia
e joga numa quantidade muito baixa no período de seca, pode ser que o consumo do produto aumente, porque ela não atingiu ainda esse patamar ideal de inibição, ou seja, de controle daquela fórmula, de controle de consumo daquela fórmula, beleza? Esse foi um panorama geral que eu quis apresentar para vocês, mas existem ainda alguns pormenores de acordo com o tipo de suplementação. Outro ponto importantíssimo é assim, gente, ó, a gente como nutricionista e formulador, a gente não consegue fazer uma fórmula, tá? Onde o animal consuma mais de 1 grama por quilo e ela trave o consumo de forma automática, ou seja, eu tenho que colocar uma quantidade tão grande de grãos numa formulação para ela passar do consumo de 1 grama por quilo que eu, mesmo adicionando muito sódio ou até mesmo muito ureia, que é o inibidor, não consigo travar o consumo. Ou caso eu trave muito ou coloque muito desses ingredientes nessa formulação, ela já não é mais uma formulação de 2 gramas por quilo, ela passa um degrau abaixo, porque aí o consumo vai travar, entendeu? Então sempre quando eu quero um consumo maior, sempre quando eu preciso de um consumo maior, os ingredientes ou a interação desses ingredientes dentro dessa formulação pode fazer, quer dizer, não vai fazer com que o consumo seja inibido. E aí, no final das contas, quem inibe o consumo é a gente na hora de disponibilizar isso para o animal no coxo, tá? Então, essas são as características de fórmula, beleza? Tudo isso que eu falei até agora são as coisas que vocês vão encontrar nas fórmulas e as características que as indústrias usam para aumentar ou diminuir o consumo da mistura mineral deles. Existe outra característica que é um fator de pH, tá? Existe uma faixa ótima de pH, um pH 3, 3,25, 3,5, 3,75, um pH mais ácido que atrai também o consumo. É igual a gente, por exemplo, com o consumo da Coca-Cola. Ela é ácida, por isso que a gente sente esse prazer no consumo por causa dessa acidez dela. O animal ele tem essa mesma sensibilidade na papila gustativa e também ele precisa desse pH mais próximo do ácido aí na casa dos 3 para ter um bom consumo de suplemento mineral, certo? Então assim, não existe nenhum outro tipo de coisa que a indústria coloca dentro dos produtos para o consumo ser estourado. E ó, eu falo isso com muita tranquilidade, principalmente das grandes, elas não iriam se queimar por porcaria, elas não iriam se queimar por nada, tá, dentro do mercado. Outras indústrias, as menores, regionais, de fundo de quintal, a gente já não pode pôr a mão no fogo, tá, porque é um outro tipo de competição, eles buscam vender volume, eles têm, na verdade, que vender uma quantidade maior, volume, tal, usam matérias-primas de pior qualidade por causa de poder de compra. Isso é indiscutível, tá? Mas, principalmente as grandes, elas não utilizam nada de estouro de consumo, beleza? Nada para fazer o consumo estourar, nada para burlar o consumo de rótulo. Eles até nem podem fazer isso, porque depois pode, se for comprovado, pode dar muito problema para eles, beleza? A questão era essa. Acredito que a gente conseguiu abordar bastante coisa aqui. Se você ficou com mais alguma dúvida, se aconteceu alguma coisa estranha na propriedade de vocês, já usa o espaço de comentários aqui pra gente conversar, pra gente trocar uma ideia, beleza? Mais uma vez, se inscreve aí no canal, deixa o like, é importantíssimo pra gente continuar com esse trabalho. Fechou? Valeu, galera, até o próximo vídeo.